Bom, então agora a gente vai começar a falar sobre outro tema dentro da biologia, um tema bem interessante, um tema bem bonitinho, com bastante coisa acontecendo. Tem bastante bioquímica aqui no meio, então você vai ver vários conceitos dentro de química, porque a gente vai falar sobre células. Então, citologia, essa é a primeira aula de citologia, introdução ao estudo das células. Então não esquece, quando a gente usa o termo citologia, cito significa célula, logia significa estudo, então citologia é o estudo das células. Mas afinal de contas, o que a gente vai estudar? O que são células? Células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Quando a gente usa o termo morfológico, significa o formato do corpo, né? Então, o que dá forma ao corpo dos seres vivos são as células que fazem parte desse organismo, mesmo que ele seja formado de uma ou por várias células. E também a unidade fisiológica. É dentro das células que várias reações químicas vão acontecer para manter esse organismo vivo, para manter todas as funcionalidades acontecendo. Então, a unidade funcional e a unidade morfológica de forma dos seres vivos são as células. E quando a gente fala sobre células, existem algumas estruturas que acabam sendo básicas na composição dessas células. A gente tem então a membrana plasmática. A membrana plasmática é aquela estrutura bem fininha que envolve as células. Sempre que você vai desenhar uma célula, você não começa fazendo primeiro o contorno dessa célula? Esse contorno já é a representação da membrana plasmática. Toda célula tem uma membrana ao seu redor, a gente chama ou de membrana plasmática, ou em alguns vestibulares eles usam o termo membrana celular, mas é a mesma coisa, a membrana que envolve as células. A gente tem também a presença do material genético, DNA, moléculas de DNA e moléculas de RNA, são as moléculas informacionais. Lembra que DNA carrega informações de como proteínas devem ser construídas. Imagina o DNA como se fosse um livro de receitas, e essas receitas servem para a construção das proteínas. Então, livros, moléculas de DNA são livros de receitas para produzir proteínas. Proteínas são super importantes, lembra dessas aulas de bioquímica que elas aparecem muito. Toda célula também tem o seu citosol, que é o meio aquoso, onde todas as reações químicas são possíveis. Reações químicas dependem de água para acontecer. Lembra como a água é essencial para os seres vivos? Essa essencialidade se baseia na água ser necessária para reações químicas, ser necessária no transporte de substâncias, ser necessária para basicamente qualquer coisa acontecer dentro do ser vivo, dentro e ao redor da célula também. Entrada e saída de substâncias, por exemplo. Os ribossomos, eles têm a função de síntese de proteína, eles produzem as proteínas. Então, olha que interessante, o DNA é um livro que guarda as informações, as receitas de como as proteínas devem ser construídas. Mas não é o livro que faz a receita, né? O livro só tem as informações. Tem que ser outro indivíduo que vai lá e de fato põe a mão na massa e constrói a tal da proteína, seja lá para que a célula precise dela. Os ribossomos é que tem essa função. Então, os ribossomos têm a capacidade de ler informações genéticas, traduzir o código genético, entender essas receitas e saber qual é a ordem dos aminoácidos, como a proteína deve ser montada, a sequência, quais são os aminoácidos que devem ser colocados ali. Cada estrutura aqui tem uma função importante. Então, ribossomos produzem proteínas, o citosol é o meio aquoso para que as reações possam acontecer, o material genético está lá guardando as informações de como as proteínas devem ser construídas, e a membrana plasmática tem uma função muito importante que a gente vai explorar muito nas próximas aulas, que é essa capacidade de controlar o que entra e o que sai de uma célula. Já que a membrana envolve toda a célula, qualquer coisa que tenha que entrar ou sair da célula tem que acabar passando por essa membrana. E a membrana não é completamente permeável, não é qualquer coisa que ela deixa passar por ela. E também não é de qualquer jeito, não é em qualquer momento. Então existe esse controle e o vestibular cobra bastante a respeito desse controle, né? São os transportes através de membrana, transporte passivo, transporte ativo, transporte de massa, vários transportes que a gente verá em outros vídeos, em outras aulas. Quando a gente fala sobre células, a gente também tem dois padrões de célula, células procariontes e células eucariontes. Então, quando eu olho o interior, quando eu olho como a célula é, dependendo do ser vivo, a gente tem uma célula mais simples, com menos estruturas internas, bem mais desorganizada, que são as células procariontes,
como as células de bactérias, por exemplo. E os outros seres vivos têm células eucariontes, células mais organizadas, material genético guardado dentro do núcleo, várias organelas, que são estruturas internas para a realização de reações químicas específicas, não todas espalhadas dentro da célula, e sim uma reação dentro de cada organela específica para que ela aconteça. A gente ainda pode dividir os seres vivos em unicelulares ou pluricelulares. Tem muito ser vivo que é formado de apenas uma célula, por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria é a mesma coisa que uma célula de bactéria. Então, uma célula representa um organismo completo. Agora, tem muitos outros seres vivos que precisam de várias células para cumprir todas as funções, realizar o formato do seu corpo e ainda por cima ter as ações fisiológicas contempladas. Nós, por exemplo, somos pluricelulares. A gente tem bilhões e bilhões de células no nosso corpo para conseguir ter todos os formatos adequados e todas as reações químicas acontecendo. Então, indivíduos podem ser uni ou pluricelulares. À medida que você vai estudando os reinos, lembrando quais são os seres vivos, é interessante que você tenha isso em mente. Esse reino, ele é formado por indivíduos unicelulares ou só pluricelulares, ou tem um pouquinho de cada tipo? Comece a fazer essas observações. Nesse reino, os indivíduos são procariontes, eucariontes, célula mais simples, célula mais complexa? Como é que é a estrutura dessas células? Existe, então, desde que a gente fala sobre células, existe a tal da teoria celular. A teoria celular, ela diz que todos os seres vivos são formados de pelo menos uma célula. Então, uma ou mais células formam um ser vivo. Essa teoria celular, ela já foi muito defendida por cientistas. E isso faz com que alguns seres vivos não se enquadrem justamente nesse termo, seres vivos. Os vírus, por exemplo. Os vírus, eles não têm célula. Então, para muitos cientistas, vírus não são seres vivos, são algum outro tipo de entidade, mas não portadores de vida, porque para eles, para ter vida, tem que ter pelo menos uma célula. Vírus são bem mais simples. Lembra, vírus não tem célula, ele só tem basicamente material genético e uma cápsula feita de proteínas chamada capsídeo protegendo esse material genético. Não tem meio aquoso para realização de reações químicas, então ele não faz nenhum tipo de reação química sozinho, ele não consegue se reproduzir sozinho, não consegue fazer digestão, ele não consegue fazer secreção, não consegue fazer respiração, fotossíntese, ele não faz processos que as células conseguem fazer, porque ele não tem todo o aparato, todo o ambiente para que essas reações químicas possam acontecer. Mas tem muito cientista que defende que sim, vírus são seres vivos. São seres vivos por quê? Porque eles têm material genético. E se eles têm material genético, eles podem, sim, repassar a informação para os seus descendentes, eles conseguem se reproduzir quando invadem outras células, são então simplesmente parasitas, e se reproduzindo, passam esse material genético para os outros descendentes. Além disso, esse material genético vai passando por mutações, vai evoluindo, coisa que é inerente aos seres vivos, né? Essa característica de mudar, de mudança, de evolução. Então, cuidado. Quando a gente estuda citologia, vira e mexe, vem algum exercício falando sobre vírus, sobre essa questão deles serem ou não serem seres vivos. Tirando isso, citologia, a gente acaba visualizando todas as reações químicas que acontecem por ali. Então, nas próximas aulas, a gente começa a analisar exatamente como as células funcionam. Qual é a diferença entre uma célula procarionte e eucarionte, vamos ver as funções e o formato das organelas, e aí a gente passa para as reações químicas para entender a fisiologia celular.